Boa noite, pessoal. Eu sou a Pamela Roque. Eu ia escrever um texto para vocês falando, né, um pouquinho sobre o decreto que saiu hoje, é, né, o que eu pude observar ali do que foi estipulado pela gestão. Mas eu acho que está todo mundo cansado, né, de leitura hoje. Saíram muitos decretos e o pessoal, e meus textos costumam ser longos, né? Então o pessoal hoje, eu não gosto muito de, não, aliás, não gosto nada de vídeo, mas preferi fazer uma coisa diferente para ficar um pouco mais light, o professor não tem que ficar, né, ali fazendo muita leitura, que acaba ficando cansativo. E eu acabo entendendo isso, né? Então, vou começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu achei, né, algumas coisas que eu separei que eu achei bem pontuais para serem discutidas aqui, de acordo com que os professores estão se posicionando sobre o decreto de hoje. No artigo 2º, ele fala sobre o cumprimento dessas 800 horas, né, que uma parte dela vai ser, né, feita de forma remota e o restante de forma presencial. Só que o que eles falam é que não sabe exatamente quando que vai acontecer, né, a retomada desse trabalho de forma presencial, né? Então, ele só coloca, né, no artigo 3º, parágrafo 8º, o período que vai acontecer esse trabalho remoto, né? Mas pode ser que tenha que ele se prorrogue, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Depende de como, né? Vai caminhar aí essa questão da crise sanitária. Então, aí depois no parágrafo 1º, né? Do artigo do parágrafo único, ele fala também das datas de encerramento do primeiro semestre, né? Que todo ano a gente encerra o primeiro semestre na segunda quinzena de julho. Esse ano, infelizmente, né, por conta de tudo que aconteceu, não tem previsão de quando será o encerramento desse primeiro semestre. Aí vem o artigo 4º, né, que a gestão diz que vai estar disponibilizando o Conecta, né, esse aplicativo Conecta Família Escola, né, para a realização das atividades remotas. E os alunos que não possuírem acesso à internet vão acabar, a escola vai estar disponibilizando os impressos para as famílias, nas escolas, né, para os responsáveis buscarem esse material na escola, mas a gente sabe que muitas vezes os pais não conseguem contato com essas famílias e a gestão, algumas, né, escolas, eu fiquei sabendo que os diretores estão indo levar esse material na casa dos alunos. Isso é uma coisa que eu gostaria também de chamar atenção um pouco mais para frente, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente se atentar. No artigo 8º, fala sobre a questão desse trabalho remoto, né? Né, como que vai se organizar isso, quais são as responsabilidades do professor nesse trabalho. Ele fala que né, vai ter que se reunir de forma remota, né, o grupo da escola para planejamento, seria o nosso H, todas as segundas-feiras, que ele vai acontecer num horário reduzido, né, em 50% da nossa carga, né, porque a gente faria, o correto seria nós fazermos 5 horas de hora atividade dirigida. Nós sabemos que nós temos feito muito, nós temos feito muito mais que isso, a gente tem feito 6 horas semanais. Mas agora aqui eles estão colocando 50% de 5 horas, né? Então a gente vai estar fazendo esse período de atividade dirigida em 2 horas e meia, que seria o correto, né, de nós estarmos trabalhando desde o início dessa gestão, né? Seriam 5 horas de trabalho dirigido né, na escola ou informações, né, com a SME. Então, a gente vai estar fazendo 50% desse horário. Aí, no primeiro parágrafo do artigo 8º, ele fala de como os professores, né, vão
usar os equipamentos, né, e suportes tecnológicos para fazer esse trabalho, que ele pode optar, né, ou ele faz usando seus recursos, a sua internet, o seu celular, o seu computador, ou a SME dá a opção desse professor ir para a escola, que a escola ofereça esses recursos para que o professor possa fazer esse trabalho, e aí eles fariam uma forma de escala, né, para que os professores conseguissem executar esse trabalho na escola. Nós sabemos que se os professores se recusassem a fazer, usar os seus recursos, ficaria muito difícil de fazer esse trabalho da forma como está sendo proposta, de usar a unidade escolar para isso. Nós sabemos que muitas escolas, a grande maioria delas, acredito eu, não tenha recursos, né, para que esses professores possam executar esse trabalho, né? A gente sabe que a internet é bem ruim, né? Em algumas escolas e computadores também, né? A gente sabe que poucas escolas têm um computador destinado ao professor e as escolas, quando, né, a não ser as grandes escolas, né, que tem um espaço maior aí, com mais computadores, as escolas de menor porte têm poucos computadores e que não seria suficiente para atender essa demanda de trabalho. Mas, continuando, né, a gente vem aqui falando no artigo, no artigo 10º, né, das tarefas, né, que vão competir aos professores também, né, do educação infantil, fundamental, educação física, artes, né, todos os professores da rede, durante esse ensino remoto, né. Eles falam dos horários, né, que os professores daí eles já deixam organizado ali, e também reduzindo a carga a 50%, que os professores do período da manhã vão trabalhar das 8h30 às 11 horas, o professor do período da tarde, das 13 às 15h30, né? E o professor da EJA também coloca lá o horário da manhã das 8h30 às 10h30 e o noturno das 18 às 20 horas. Nós sabemos que trabalhando de forma remota, né, a gente já acabou, né, dando, né, os professores tendo, os pais de alunos tendo acesso ao nosso número privado. E por mais que nós, né, que nós damos essa orientação, né, aos pais, a gente tem pai nos procurando no privado de manhã, à tarde, à noite, e a gente acaba não conseguindo, né, limitar esses horários, né? Até tem muitas vezes professor que trabalha, né, no bairro da escola e tem pai que procura, sabe, acaba sabendo onde esse professor mora e acaba procurando o professor na casa. Então, os pais, né, não tem muito, assim, a noção, né, de respeitar, né, os horários. Então fica difícil, né? Coitados, os pais nesse momento estão passando também uma dificuldade muito grande, eles têm uma série de dúvidas, o professor é quem ele confia, é a referência, né, eles não são culpados, né? Então a culpa dessa situação, né, a gente tem que avaliar e pesar, mas é muito complicado, né, trabalhar com o nosso número privado, que a gente acaba perdendo ali muito da nossa privacidade e trabalhando em horários que não estão de acordo né, com o nosso período de trabalho. E aí vem falando também, né, sobre o que seriam, né, as atribuições do professor, né, na questão do trabalho remoto. E eu separei aqui
né, ele fala no artigo 11, que, né, 11º, desculpa, que os trabalhos poderão ser, que eles vão ser feitos com o uso da tecnologia, né, digital, com áudios, vídeos, mensagens instantâneas e demais plataformas disponibilizadas pela SME, usando, né, esse aplicativo do Conecta. E considerando, né, outros recursos que estiverem disponíveis, no caso do aluno que não puder, né, acessar através dessas ferramentas digitais. E aí vem né, aquela dúvida, né? Nossa, esse aluno que não tem esse recurso, ele, né, a mãe muitas vezes não consegue dar essa orientação, esse direcionamento, mesmo que esse aluno tenha acesso a esse material, né, mesmo que tenha ali uma orientação por parte do professor, esse aluno ele não vai ter, né, a mesma oportunidade que os outros alunos, né? Então a gente está falando de escola pública, né? De oferecer, né? Todos têm o mesmo direito. Então a partir do momento que um aluno ele está, né? De uma forma tendo mais atenção, que ele está tendo um suporte melhor, mais condições de poder se, né, apropriar dos conteúdos que estão sendo direcionados a ele, ele fica num patamar diferente daquele aluno que não tem os recursos para isso. Então, a gente estaria fazendo com que essa educação pública ela não fosse disponibilizada de forma igualitária para todos, né? Então, ela estaria fazendo diferença para quem tem recursos e para quem não tem. Então, isso também me preocupa bastante, né? Como educadora, como cidadã, né? Como munícipe, por conta né, dessa preocupação com essa criança que que não vai ter o devido, e como professora, claro, né, principalmente, que essa criança não vai ter o suporte, né, necessário para desenvolver as atividades como as outras crianças que têm, né, esses recursos. Aí aí eu venho aqui já pro artigo 12º, que fala sobre a contabilização dessa carga horária cumprida, né? Então, diz aqui que o teletrabalho ele vai ter que respeitar o período, né, de trabalho que está sendo contemplado aqui nesse documento, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Nós já estamos trabalhando de forma remota há algum tempo, né? E nós sabemos, como eu acabei de dizer, que o barco não está exatamente, né, na direção que está contemplada aqui nesse documento. E aí, eu venho aqui também no artigo 13º, falando que o professor, ele vai... É que saiu aqui, gente, desculpa. É que né, para finalizar o artigo 13º, ele fala que essas aulas do trabalho remoto, elas poderão ser contabilizadas como letivas. Na verdade, o MEC já colocou algo nesse sentido esse ano, ficando a cargo, né, da gestão pública, né, dos seus representantes, no caso dos governadores, no caso das escolas estaduais, dos prefeitos, no caso das escolas municipais, e da União, no caso das federais. Isso fica na competência desses representantes
de aceitar ou não que essas horas sejam consideradas letivas. E aqui no artigo 13º, eles estão dizendo que essas horas elas poderão ser consideradas letivas, portanto, deverão garantir a qualidade né, da aprendizagem, com plantões de dúvidas, com os professores, né, todos né, preferencialmente remotos, prevendo abordagens nas diferentes áreas do conhecimento conforme o currículo paulista e a BNCC. Então, eu acho que tem bastante pontos aí para a gente. Na verdade, eu até tinha uma questão que acabou passando batido, eu vou ver se eu encontro aqui, que fala que sobre aquela entrega que eu falei para vocês que eu ia falar um pouco mais para frente, a entrega desse material para esses alunos que não tiverem condições de fazer, de ter esses recursos tecnológicos para poder ter esse suporte por parte do professor. Aqui diz que, deixa eu ver se eu encontro aqui, que bastante coisa, eu acabei me perdendo. Tinha separado algumas coisas para conversar com vocês, mas enfim, ele fala aqui que deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho, gente. No horário também já estou um pouquinho cansada. Bem, enfim, ele fala que eu não tô encontrando isso no decreto, que eu tinha separado algumas coisas para conversar com vocês, mas eu não tô encontrando isso no decreto. Mas ele fala que o professor vai ter que auxiliar a gestão né, em como encontrar né, esse aluno para fazer a entrega desse material. Né? O professor ele pode estar né, telefonando para esse aluno, se ele conseguir. Eu mesmo tenho um aluno que nós não conseguimos falar com ele por telefone. A diretora teve que ir na casa dele para ver o que estava acontecendo e fazer a entrega desse material. Então, ali ficou uma questão um pouco que não está muito clara, né? O professor ele vai fazer contato com esse aluno como? Ele vai ligar para esse aluno? É só até aí, né? Ou ele vai ter que ir na casa desse aluno, né? Considerando né, esse período de pandemia, mas não só isso, né? O trabalho do professor ou é dentro da escola, ou ele pode fazer isso de forma remota, como né, está sendo proposto aqui, mas eu fico meio preocupada com essa abordagem que eles estão colocando aqui, né? De nós irmos até a casa do aluno. Então, eu acho isso, né, que teria que ficar a cargo da gestão da escola, né? Porque o professor, né, ele acaba sendo invasivo e ele, né, não vejo que isso seja tarefa do professor. Então a gente vai ter que, né, procurar respaldo legal aí para saber até onde isso né, válido, é legítimo, né, que a gente tem essa competência ou não, né? Então, tem uma série de questões aí para a gente estar discutindo. Acho que estamos todos muito angustiados e com razão. É um período, né, diferente de tudo que nós vivemos. Nós não temos, né, uma formação nesse sentido para trabalhar, né, de forma remota. Vai ser dado uma orientação pela SMS? Sim, mas eu acredito que isso não seja suficiente, não tenha tempo hábil para que a gente possa né, sanar todas as nossas dúvidas, para que a gente possa né, ter a habilidade, porque muitas vezes né, é muito complicado. Eu mesmo, nossa, tenho, como eu disse para vocês, muita dificuldade de gravar vídeos, me sinto violada, essa palavra, né? Eu fico, né? Assim, eu fico imaginando, né, que tem professores ainda
com mais restrição, né, de falar através de vídeos, né, então a gente precisa mesmo discutir como grupo. Acho que nesse grupo a gente tem muita troca. Tem vários professores que me procuraram hoje no individual e hoje assim o dia foi bem corrido. Eu fui, né, eu passei a tarde toda na fila da farmácia comunitária também para pegar remédio para meu pai e tive que assim um dia bem atribulado. Então também fazendo umas pesquisas, né, para executar o nosso trabalho daqui para frente. A gente estava na dúvida de uma série de questões, de como isso ia se dar, né? Então, agora que saiu o decreto, acabou clareando um pouco as coisas para nós, mas eu acho que tem muita coisa que nós precisamos discutir, debater e, claro, seria muito interessante ter a atuação do sindicato nesse sentido, mas eu acho que o sindicato fez, né, da outra vez, ele entrou em contato com a SME falando sobre o uso né, do nosso celular, da nossa internet, dos nossos equipamentos tecnológicos, né, computador, notebook, o que quer que seja. E acabou que a secretaria, bem, então, se vocês não quiserem fazer dessa forma, vocês podem estar indo fazer o trabalho na unidade escolar. E aí vários professores estão em pânico, e com razão, como eu disse, por conta, né, de tudo que nós estamos vivendo e de ter contato, né, com as outras pessoas, né, a gente sabe que reunir esse número de pessoas, né, ainda mais quantos computadores nós temos, qual a distância, né, que os professores ficariam dos outros, né, esse contato com todo mundo, né, seria quanto tempo nós ficaríamos ali, 2 horas e meia, num ambiente fechado, várias pessoas juntas, ou se fosse mesmo feito né, cada um no horário ali, esse planejamento ali de horário, mesmo assim a gente sabe que tem, né, unidades escolares aí que tem muitos professores. Então, por mais que fizesse, né, esse remanejamento, não seria suficiente para, né, que o professor possa ter essa segurança. Então é isso, pessoal. Acho que a gente pode ir conversando. Eu não vou gravar mais vídeos, foi só hoje. Acho que já teve bastante leitura para vocês. Assim, eu também, nossa, hoje eu li tanto porque eu falei, gente, eu não quero escrever, não quero. Tô, eu uso óculos, né? Eu fico com muita leitura, escrevendo bastante, acaba me dando dor de cabeça. Mas estamos aí, gente. Acho que a gente não. Acho que cada dia, né, tem uma luta diferente. Por mais que a gente, né, esteja limitado ali em fazer muitas coisas por conta desse período atípico, nós não podemos deixar que as coisas corram sem, né, que os professores tenham segurança para executar determinadas tarefas, que algumas coisas realmente a gente tem que ver a legalidade de tudo isso, tem que também chamar atenção da gestão pública por conta, né, desse professor que é é, que tem as suas inseguranças, que também está passando por um momento difícil e que nós precisamos dar esse respaldo, essa segurança, né, esse acolhimento. Então tem que pensar nesse professor também, né? Então pensar nesse professor no sentido de que ele possa se sentir seguro para executar essa tarefa. E eu não vejo isso hoje. Os professores estão desesperados, estão me procurando no privado a todo momento. Pamela, eu não me sinto seguro para dar uma aula dessa forma, né? Então, eu entendo essa angústia, eu mesma, né? Que sempre estou falando com vocês através de textos, né? Mas não tenho, né? Essa, como é que eu posso dizer, né? Tem pessoas que sentem muita vontade na frente das câmeras, não é o meu caso.
E eu acredito que não seja o caso de muitos aqui, já por, né, não ter esse costume de fazer esse tipo de trabalho, né? A gente sabe que em algumas escolas isso é muito comum, geralmente no setor privado, em algumas escolas, no caso federais, né, universidades e tal, mas eles têm um outro tipo de formação, né, já muito acostumados aí com com o trabalho nesse formato mesmo, que não é o nosso caso, né, da educação básica, ainda mais dentro das escolas públicas, porque a gente sabe que a gente tem poucas ferramentas para fazer isso, né? E geralmente nessas escolas que eu estou citando tem grandes laboratórios, né? O pessoal tem os recursos muito mais fartos que o nosso. Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Dou uma boa noite para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço para todos e tchau, tchau.